Diante do que a gente tem posto, assim, os grupos de pedais têm tentado atuar junto à prefeitura para rever a questão das ciclofaixas que estão instaladas e ampliar. Por exemplo, novembro agora vai ter mais um evento promovido por um grupo de pedal chamado Pedal Bom, que esse grupo de pedal é uma associação e que o campeonato que se tem de mountain bike é ranqueado a nível nacional. Então, assim, Itabuna tem um potencial grande para ciclofaixas, Itabuna tem ciclistas, os grupos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, muita gente utiliza a bicicleta para ir para o centro da cidade. Então, assim, é imprescindível de que essa malha cicloviária de Itabuna seja ampliada. Uma pergunta aqui, do Wilson. Para o projeto do Nossa Senhora da Vitória, que você falou só foi feito baseado no Nossa Senhora da Vitória. Do sistema de ciclovia. Só falar um pouco contigo, aqui nós temos o bairro Ananissá, o Nelson Costa, praticamente uma ligação. Nós temos 3 colégios dentro do Ananissá, que 85% dos alunos eles moram no Nossa Vitória, no Nelson Costa, e utilizam a bicicleta. Certo? Eu gostaria de saber se haveria possibilidade da ampliação desse projeto nessas áreas, principalmente após a malha viária da ponte, que vai ter uma modificação total no trânsito da Zona Sul. A ideia é justamente estender, porque quando e aí peço desculpas a questão da minha colocação, eu citei somente o Nossa Senhora da Vitória, mas é pegar justamente tanto do Nossa Senhora da Vitória de estendendo ao Hernanissá, ao Nelson Costa. Aquela região ali é uma região densamente povoada e o uso constante da bicicleta ali como meio de transporte é imenso, é gigantesco. Tanto na chamada Estrada da Barreira, quanto na rodovia. Então, as pessoas usam a bicicleta ali nos dois lados, né, nas duas vias de acesso. Então, a ideia é pegar toda aquela área e tentar chegar, inclusive, até o início ali do Pontal. Na última resposta, ele deixou uma deixa em relação ao Minha Casa Minha Vida, então eu vou fazer um questionamento em relação ao trabalho apresentado do projeto Minha Casa Minha Vida, falando justamente da sua instalação totalmente fora das áreas urbanas, né? Isso fere até a lei que regulamentou o programa, porque tem lá um raio de 800 metros de equipamentos públicos, então você tem que ter creches, escolas, postos de saúde nesse raio. E a maioria dos condomínios, pelo menos aqui no eixo Ilhéus Itabuna, foram construídos totalmente fora desse raio. Como a Caixa aprovou esses projetos? A gente não sabe, mas o interesse econômico é muito forte, né? O Minha Casa Minha Vida 1 remunera em 65 mil a construtora. Então, se ele conseguir um terreno bem mais barato, fora das áreas centrais, ele vai ter um ganho muito maior em relação a isso. Então caberia a Caixa, que é o órgão que libera e aprova esses projetos, não fazer essa liberação. E também a Prefeitura, né, que tem que seguir a regulamentação em relação à liberação do alvará. Mas isso passa batido e esses projetos, essas estruturas foram instaladas em áreas que a gente entende que geraram uma demanda que não tem, na verdade, é insuficiente para a região em relação aos serviços públicos, da sua maioria. Itabuna tem um condomínio que foi instalado no fundo do presídio por 2.100 unidades. Hoje ali tem morando ali mais de 9.000 pessoas. É mais do que a cidade de Jussari, aqui pertinho. Então a gente sabe que não tem estrutura para aquilo. Aí você gera um transtorno em todos os sentidos, você gera uma ocupação inadequada, como você colocou ali no seu trabalho. Uma série de unidades estão com bares, estão com mercearias, estão com
com padarias no térreo, em unidades que eram para ser unidades habitacionais, estão funcionando no comércio. Em Itabuna tem um cidadão que pegou a área, o quiosque, cercou e virou um boate e ele cobra entrada. E ninguém faz nada. Então é assim que está funcionando os condomínios, infelizmente. É um programa que no papel era fantástico, estava dando dignidade a pessoas que não tinham, mas que na prática não funcionou da devida forma. De que forma você entendeu isso aí com o seu estudo e qual é o propósito de você chegar com ele, na verdade? O que é que você pretende com os resultados? Oi, boa noite. Então, a sua observação foi bem loco mesmo, indo nos 2 condomínios e observando tanto a precariedade do acesso, porque tem não só as ruas esburacadas, mas tem no condomínio Sol e Mar mesmo, é um único acesso sem iluminação e uma via sem acostamento. Então, além da qualidade da pavimentação, como falou aqui, né, do acesso, da caminhabilidade, mas tem também a falta de segurança, né, que acarreta a falta de iluminação. E então é isso. E os condomínios, eles são desintegrados da malha urbana. Tem alguns equipamentos comunitários, que a gente chama, né, bares, mercearias, presentes nesses condomínios de forma desordenada, né, improvisada, mas que de alguma forma serve aos residentes. E o que ocorre é que essa desintegração, ela traz uma série de desafios para o poder público, né? Porque o programa, como você falou, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi genial a proposta de trazer, né, dar habitação de qualidade para pessoas de baixa renda, mas tem um custo de morar longe. Então, você traz as pessoas, afasta da cidade, e essas pessoas têm um custo de ter acesso a essa cidade. E o objetivo dessa discussão, da pesquisa, é a revisão do plano diretor, né? Porque precisa haver um esforço da cidade de integrar esses residentes dos empreendimentos para o acesso à cidade. Quando a gente compara com o Moradas do Porto, que ele foi entregue em 2012, lá no sentido oeste, próximo ao Hospital Costa do Cacau, já tem a cidade está caminhando para lá, né? Para o vetor sentido oeste, porque tem um processo de conurbação entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, né? Então, a cidade está chegando lá em uma velocidade muito mais rápida do que comparado com o Sol e Mar, que fica no Nossa Senhora da Vitória, e ele está mesmo bem desintegrado e não há, assim, até quando foi concluída a pesquisa, uma integração. E aí, só tocando um ponto com o trabalho do centro, que à noite fica vazio. Então, quando a gente pega os conjuntos habitacionais na Europa, eles são construídos no centro, né? Então, ele funciona de dia comércio e à noite as pessoas em cima do comércio estão tendo suas habitações. Era o que deveria ter feito aqui, a meu ver. Eu esqueci de perguntar, mas tem mais alguém que queira fazer pergunta sobre esse trabalho? Eu quero fazer uma observação. Observação. Eu participei do Conselho em Defesa do Meio Ambiente de Ilhéus, onde a maior parte desses conjuntos habitacionais foram licenciados. A pressão para o licenciamento é muito grande. E todas as vezes em que eu me coloquei contrária em função de tudo isso que foi colocado aqui, que faltava, eu era ameaçada de ser a pessoa contra os pobres, que precisavam de casa para morar. E que se a aprovação não fosse feita imediatamente, o recurso da Caixa não sairia. Aquele era o último dia. E é sempre assim. E tudo isso é uma demonstração de que a causa dos problemas que nós vivemos é o desconhecimento por parte da população de participar de momentos como esse e de audiências públicas e de estar nos espaços de governança. Eu integro 4 conselhos de políticas públicas em Ilhéus.
Você vai no Conselho da Cidade, eu estou. Vai no Conselho do Meio Ambiente, eu também estou. No Conselho de Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Sustentável, eu também estou. E agora no Conselho da Cidade, lutando para que ele seja reativado, para que a gente possa discutir o plano diretor que está desatualizado, a lei de uso e ocupação do solo que foi desrespeitada recentemente, que foi inclusive uma iniciativa do Legislativo que jamais poderia ter acontecido, para fazer uma alteração para atender uma necessidade do Cidadele de instalação do açaí. As pessoas acham bacana, lindo ir lá para olhar aquela coisa horrorosa em frente à praia, não é? Mas precisava daquilo porque tem que gerar emprego. E a senhora é contra a geração de emprego, e aí o vereador ainda se aproveita para botar um outdoor e gritar para todo mundo que foi ele o responsável pela geração de emprego. Ele cometeu um crime. A própria Câmara de Vereadores, porque não é iniciativa da Câmara, a iniciativa é do Executivo. Mas, infelizmente, as pessoas não participam. E a gente precisa que as pessoas participem. Então, essa luta do Instituto Nossa Ilhéus de que as pessoas participem é exatamente por isso que foi colocado aqui. E aí, só a revisão do plano diretor, que a gente está trabalhando para que aconteça, com a reativação do Conselho da Cidade, que está prometido para acontecer essa semana, exatamente por ser a semana da mobilidade, como tem outros eventos. Eu gostaria depois até que o vereador falasse aqui de uma notícia que ele trouxe, que a gente quer, inclusive, com o Instituto Nossa Ilhéus, comprometer um pouco mais para que isso realmente seja realidade. Então nós temos mais duas notícias que são bacanas. Mas eu gostaria de saber se a gente pode, senhor mediador, a próxima pergunta que o senhor vai fazer, não vai? Então tá, eu vou aguardar, porque aí assim o senhor vai chegar no projeto que me interessa aí. O senhor está no céu. Em relação a essa sua colocação, o poder econômico, se o açaí não pudesse se instalar ali, ele se instalaria em outro lugar, já que ele queria vir para Ilhéus. Eu acho que a gente não pode ir pela alternativa mais fácil nem a mais rápida, a gente tem que ir pela melhor para todo mundo. Essa semana eu passei por lá, tomei um susto com a fila de carreta que está na beira da praia. Imagine isso no verão com as barracas ocupadas, onde essas carretas vão ficar, né? Já que não foi exigido do empreendimento uma área para alocar essas carretas. Isso já acontece no Porto, né? Também. Tem uma cidade onde todos os nossos turistas descem, então o cara com o Com essa colocação agora dos eucaliptos ficou pior ainda, né? O visual, pelo menos. Agora vamos aqui em relação à requalificação do Centro Histórico de Ilhéus. Eu acho que tem dois trabalhos também com essa proposta. Pegaram uma área bem parecida, né, de atuação ali, a praça que tem o Palácio Paranaguá e o seu entorno. Acho que as duas propostas estão realmente muito boas. Uma tem um detalhamento até maior do que a outra. Mas de que forma vocês imaginaram a conexão da área nova, né, que vai vir com a questão da ponte, essa área que vai ser urbanizada ali na avenida, uma grande área de estacionamento com o centro histórico. Ali não poderia virar enlarguecimento das calçadas, algumas virarem também calçadão, para beneficiar os pedestres, já que teríamos uma área grande de um bolsão de estacionamento na avenida. Com isso as pessoas viriam de carro até a avenida e teriam centro para caminhar à vontade, sem ter aquelas ruas estreitas, sem ter a questão do estacionamento na porta das lojas, que acaba atrapalhando até o visual das fachadas e as pessoas poderem caminhar à vontade. O que é que vocês imaginam dessas propostas com a conexão com o projeto de urbanização da nova ponte? Alguém pergunta? Eu quero saber se o projeto de requalificação do centro histórico, eu sei que alargamento das calçadas tem, mas se foi pensado, eu vi um ali que tem escadaria na associação comercial. E como é que fica a acessibilidade nesse caso para as pessoas com mobilidade reduzida, os deficientes físicos? Perfeito. Eu vou começar pelo... Só um momentinho, alguém mais quer fazer perguntas sobre esse trabalho? Pode falar. Eu vou fazer a primeira observação sobre acessibilidade. Então, o perímetro que esse projeto foi resultado de um concurso feito pelo Instituto Nossa Ilhéus para fazer uma intervenção nessa área em frente ao Palácio Paranaguá e os seus entornos próximos. Ali, a topografia em frente
a Associação Comercial e o Palácio Paranaguá, ela tem um declive acentuado. E hoje a praça lá é dividida em duas, porque uma rua corta esses dois limites da praça e os vãos são vencidos com algumas escadas ali desorganizadas e tal, e algumas rampas também. A ideia foi pegar a própria linha topográfica e dividir a praça em patamares, onde poderia acontecer o que hoje, as aglomerações que hoje acontecem, poderia ser fomentado, e esses desníveis seriam vencidos por rampas e escadas acessíveis. E ali na planta está demonstrando como as rampas e as escadas elas se organizam. Em relação ao acesso ao pedestre, porque a ideia principal é priorizar o pedestre ali na praça, e o pedestre, também o turista que vem da rua Jorge Amado e que chega naquele limite hoje, encontra um limite ali, encontra uma linha de divisão que não atrai a penetrar e a contemplar o palácio e todos os outros patrimônios que também foram pontuados, que tem ali naquela região. Então a ideia é que a rua central seja tirada e se transforme em uma praça única, e que a rua que conecta a rua Jorge Amado à praça, ela seja temporariamente fechada nos finais de semana. Essa foi a ideia inicial, para poder deixar aberto para o público, para os caminhantes. E também, no futuro, isso poderia, todo esse centro histórico ser transformado em um lugar para pedestre, que é uma das tendências hoje para os centros históricos da cidade, com as ruas estreitas, e isso até, como aconteceu nos Estados Unidos há um bom tempo atrás, ajuda o comércio, né, a fomentar o comércio na região. Então, além dessa parte da praça, o projeto da gente também focou na parte do comércio, porque aquela rua que vem da Cairu, que dá em direção à praça, ela é muito estreita e tem um comércio e fluxo de pessoas muito grande. Então, a gente propôs em tirar os estacionamentos a 45 graus e colocá-los a 180. Desse modo, a gente reduziu um pouco o número de veículos, mas permitiu que a calçada fosse mais ampliada, de modo que ninguém mais se esbarre nos outros e nos postes que existem lá. E, além desse aspecto da acessibilidade, que também a gente venceu por rampas e procurou ao máximo adequar as rampas de cadeirantes, porque nós temos os registros das fotos que tinha rampa que dava para árvore, rampas que não tinham outras rampas para os outros lugares. E foi tudo isso registrado para poder ser trabalhado no projeto. E, além disso, resolvemos o problema da noite, porque o comércio fecha e o centro morre. Não tem mais uso e fica aquele tumulto nos pontos de ônibus. Então, para isso, nós atribuímos mais uso às praças, de modo que as pessoas ficassem mais um pouco, pudessem se instalar mais, ficar à noite para poder contemplar o Palácio Paranaguá. E também botamos até um palco, de modo que as pessoas possam se sentir incentivadas a botar uma música ao vivo, alguma apresentação de poesia, de teatro, e tudo aberto ao público. E também para melhorar os horários de pico, porque a pessoa, não vou perder meia hora no trânsito, vou ficar aqui e aproveitar essa praça que está movimentada. Aproveitar a noite que fica abandonado ali. Eu fiz um levantamento do índice de caminhabilidade e principalmente na questão da iluminação. E eu circulei no centro, na Marquês de Paranaguá, ali na frente da prefeitura e tudo mais. E o local que eu me senti mais seguro foi na Marquês, em frente ao Banco do Brasil, onde teve o maior índice de iluminação, só ali naquele trecho. O resto da Marquês de Paranaguá, é isso, no calçadão ali, o resto do calçadão totalmente escuro.
e algumas ruas, algumas travessas, para poder chegar até o ponto de ônibus lá na frente, também completamente escuro, certo? Onde o fluxo de pedestres em 15 minutos girou em torno de 7 pessoas passando em uma... Teve uma rua que ninguém passava, e ninguém passava mesmo. Então, é de uma insegurança tremenda e é uma coisa que se caracteriza. Se você tem iluminação, você se sente mais seguro, atrai mais pessoas. Tá? E ali à noite, o centro histórico de Ilhéus à noite é morto. Os calçadores são completamente mortos. Não tem, ninguém passa por ali. Em relação à acessibilidade que foi dito aqui, Socorro, eu acho que os conselhos têm um papel fundamental. A gente tem um exemplo agora em Itabuna. Semana passada o juiz decretou, colocou à prefeitura uma obrigação de em 120 dias exigir de todo o comércio acessibilidade, que cumpra a lei da acessibilidade. Isso foi uma provocação do Conduz no início do ano. A professora Júlia faz parte, a professora Piola também. A gente mandou um ofício para o Ministério Público informando que não vinha sendo cumprido a lei de acessibilidade e esse prazo já tinha sido postergado uma série de vezes e a prefeitura não vinha fazendo a fiscalização devida e a maioria do comércio não tem a acessibilidade devida. Então, semana passada, o juiz oficiou a prefeitura, dando um prazo de 120 dias e a partir da renovação do alvará em janeiro, a empresa que não cumprir não vai ter seu alvará renovado. E se a prefeitura não cumprir, vai pagar uma multa diária de R$10.000. Eu hoje represento a Associação Comercial no Conselho. E depois desse processo, um diretor da Associação Comercial me ligou perguntando por que é que eu queria atrapalhando o empresário se eu estava ali representando a Associação Comercial. Eu falei, meu amigo, você tem uma visão muito curta em relação a isso. Em vez de pensar no investimento que você está fazendo para promover a acessibilidade, você tem que pensar em quanto você vai ganhar em ser uma empresa acessível. Mas fique à vontade se você quiser propor a retirada do meu nome como indicação da Associação Comercial. Eu não vou me opor, fica a cargo do presidente. Mas eu, enquanto presidente do Conselho, eu tenho que atender à necessidade do desenvolvimento urbano sustentável. Nós temos a Fundação da Deficiência do Sul da Bahia assenta no Conselho. Então a gente não pode ficar fora desse processo de acessibilidade, até porque é uma lei federal, tem que ser cumprida. Dos trabalhos aqui, eu acho que faltam 2, receber questionamentos. Porque a gente está se aproximando nos últimos 10 minutos, então eu sugiro fazer 3 perguntas com resposta, mais outras 3 perguntas com resposta, beleza? Pronto, eu vou fazer aqui agora do trabalho que fala sobre o impacto da elevação do nível do mar. Você fez um mapeamento e colocou as manchas ali em áreas que tem